amigos do 4 Maiores, eu sou o Delo Azar e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a classificação do Corinthians à final. O Corinthians ganhou do Santos por 2-1 na Neoquímica Arena. Aliás, a Neoquímica Arena, como sempre, lotada, né? 47.472 espectadores estiveram na Neoquímica Arena incentivando o Corinthians, que é jogo de torcida única, uma renda de R$ 3.469.727, né? Um excelente público, né? Mas antes de falar dessa final, eu já peço aí, antes de mais nada, né? Você que é amigo do canal aí, já sabe, né? Já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal. Isso fortalece muito a gente aqui dentro do YouTube, tá bom? Eu queria falar um pouquinho, antes de falar de toda a partida, o que aconteceu antes do jogo, né? O Neymar veio para o banco, tinha feito o aquecimento com os jogadores na entrada do campo, mas foi para o banco, né? E ficou aquela dúvida, porque o Neymar estava no banco, ele tinha uma proteção azul ali na coxa esquerda, enquanto aquecia, participou do aquecimento, sim, mas ficou no banco o jogo inteiro, não teve condições. Isso aí porque ele estava com dores musculares ali na coxa esquerda, né? Provavelmente uma contratura, que ele já no último jogo saiu do campo com esse problema na coxa esquerda, né? Diante do Bragantino. E aí ele tratou a semana inteira, essa informação que chega, que ele tratou a semana inteira, e hoje ele até ficou tratando com fisioterapia durante a semana, hoje até fez o aquecimento, mas não tinha condições para o jogo. E como ele vai se apresentar à seleção, ele não conseguia reunir condições de jogar a partida, foi para o banco para dar um incentivo ali, uma moral para o time do Santos. Isso é o que aconteceu com o Neymar. No campo, o número 11 foi o número da partida para o Corinthians, né? Ele fez o gol aos 11 do primeiro tempo e fez o gol da vitória aos 11 do segundo tempo. O jogo em si, um jogo onde o jogo começou muito estudado, mas o Corinthians começou a pressionar. E numa jogada ensaiada de escanteio, né, bola cruzada de segundo pau, o Yuri Alberto chapou e fez o gol para o Corinthians. Um belo gol, jogada bem trabalhada, saiu na medida certa da linha de saída do Santos, né? Uma movimentação inteligente do Yuri Alberto e uma finalização muito boa, né? Então o Corinthians ali abriu o caminho para ir para a final e se mantinha em campo um pouco melhor que o Santos. Aí o Santos começou a se soltar um pouco mais, começou a atacar, mas foi um jogo muito estudado, né? Um jogo assim, de poucas chances, quase chance, assim, as chances que aconteceram mesmo acabaram ocasionando gol aí na partida e talvez a batida de falta antes do segundo gol do Corinthians. O jogo seguiu lutado, muita briga por espaço. O Corinthians que surpreendeu com a entrada do Ranieri, né? O Ranieri era dúvida para voltar ou não, teve a volta do Martinez. E o Corinthians, depois do gol, com um compromisso de marcação e algumas tentativas de ataque que não deram certo. Um Memphis um tanto quanto apagado ainda. Aliás, um time que defendeu bem, né? Se dedicou, né, na marcação, fisicamente, apesar de ter jogado quarta lá em Guayaquil, se apresentou bem. E o Santos foi da forma que dava. E numa desses lances de força, chegou a um escanteio, cobrança do Guilherme. Tiquinho se posicionou muito bem, cabeceou, fez o gol do empate. Até ali, tudo muito equilibrado, um empate justo para mim no primeiro tempo, por conta do equilíbrio dos dois times na partida, por conta do jogo estudado. O jogo não foi dos melhores, viu, torcedor corintiano, nem o torcedor santista, não foi dos melhores para ninguém. E o segundo tempo começou com o Santos um pouco melhor, né? O Santos tentava atacar o Corinthians, colocava o Corinthians em meio entre as cordas, jogando a sua marcação toda para frente, ali no comecinho do segundo tempo. E quando o Corinthians conseguiu sair, uma falta na entrada da área, dois bons batedores, Memphis Depay e o Garro, né? O Garro bateu a bola no ângulo, o goleiro fez uma defesaça, o brasão, né? No ângulo. E na sobra de bola disputada, aquilo que
muitos discutiam que lá na Espanha ele não servia para jogar, né? Mas ele recebeu uma bola na lateral esquerda, o Angeleri, e mais uma vez deu uma assistência, né? O Garro dominou bem de direita e deu uma pancada, um golaço, né? No ângulo, uma pancada do Garro, sem chance para o Brasão, não tinha o que fazer. E aí o Corinthians fazia ali o 2-1 e foi controlando a partida, gente. Essa é a realidade, controlou bem a partida. O Santos tentava sair, mas não conseguia chegar com perigo. Chegou uma vez com o Guilherme, um chute para fora. Mas o Corinthians não dava espaços para o Santos. Um Santos carente de armação. O Santos que sentiu falta, sem dúvidas, do Neymar na partida, né? Depois do gol ainda entrou o Rodieser, entrou o Barreal no Santos. Mas não fizeram muito para ajudar o Santos. Não deram dinâmica. Tão pouco grandes chances de ataque para o Santos. Não, o Corinthians se posicionava muito bem, marcava muito bem, ficou um jogo muito disputado. E no lance fortuito, pelo lado esquerdo de campo, o Yuri Alberto vai sair para atacar, toca na bola e o Zé Ivaldo dá um carrinho criminoso. E o árbitro na hora dá ali um cartão amarelo e o VAR chama, né? E o Gil, no fim da partida, o VAR chamou e o juiz Candançan expulsou o Zé Ivaldo pela entrada que deu. Expulsão justa, para mim justa, né? Assim como é justa a reclamação do Gil, né? Porque quem acompanha o canal aqui sabe que eu falei a respeito disso no jogo Corinthians e Mirassol, onde o Carrilho dá uma entrada, para mim até pior do que essa que o Zé Ivaldo deu no Yuri. Pô, De Lazari, mas uma entrada dessa, pior que essa, sim. O Carrilho é pior porque ele pega o jogador do Mirassol no campo de ataque do Corinthians, com o jogador de costa e dá um carrinho no tornozelo por trás. E aí a minha curiosidade, né? Porque o VAR não chamou e, coincidentemente, era o mesmo VAR que estava na semana passada na Neoquímica Arena. Então o Gil reclama com razão. De Lazari, então não era para expulsar o jogador do Santos? Sim, era para expulsar. Assim como era para expulsar o Carrilho no jogo contra o Mirassol, que era um jogo apertado. Aquele dia o jogo estava 1-0 pro Corinthians e ainda era o primeiro tempo. Então assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se não expulsou naquele jogo e não chamou o VAR, não tinha que chamar nesse. Ou deixaram de chamar naquele. Então o Gil reclama com razão, né? Mas diante de tudo aí, essa expulsão, no fim ainda teve uma expulsão do Escobar, uma entrada muito dura dele no José Martinez, e foi justamente expulso. O jogo foi muito amarrado, o juiz deu 7 minutos de acréscimo, mas depois dessa expulsão, o árbitro terminou a partida aí com o Corinthians chegando na final, né? Depois de 5 anos, né? O Corinthians chega na final, vai enfrentar Palmeiras ou o São Paulo, jogam nessa segunda-feira às 21h30 e vai ter um compromisso muito importante, né? O Corinthians na quarta-feira diante do Barcelona, né? Diante do Barcelona na quarta-feira, onde precisa de ganhar de 3 gols para levar aos pênaltis e 4 para passar direto. O Santos, por sua vez, só volta a jogar agora no Campeonato Brasileiro, diante do Vasco no dia 30/3. Vai ter esse tempo aí para treinar, para o Caixinha arrumar o time, e o Neymar terá um tempo aí para se recuperar antes de se apresentar à seleção brasileira. Eu gosto sempre de falar aqui dos números do jogo, né? O Corinthians teve 45% de posse de bola contra 55% do Santos. Foram 10 chutes a gol do Corinthians contra 11 do Santos, 6 escanteios para o Corinthians contra 5 do Santos. Foram 7 desarmes do Corinthians contra 14 do Santos, o dobro, né? As faltas cometidas foram aí 15 faltas do Corinthians contra 17 do Santos, 4 cartões amarelos para o Corinthians, com 2 cartões amarelos para o Santos e 2 expulsões para o Santos, tá? Em números gerais, como eu disse, é um jogo
equilibrado com um pouco mais de posse de bola para o Santos. Em termos de falta, equilibrado. Em termos de expulsão, jogadas mais duras do Santos. Desarmes, o Santos marcou mais, tomou mais bola, mas acabou perdendo a partida por 2-1, assim como foi na fase de grupos, quando o Corinthians ganhou do Santos também por 2-1, mas naquela ocasião o Corinthians chegou a abrir 2-0, sendo que hoje teve um empate aí ainda do Santos, né? Corinthians na final, eu quero saber de você aí, corintiano, amigo do canal, né? Quem o Corinthians prefere pegar na final, Palmeiras ou São Paulo? Comenta aí, amigo corintiano. E você que não é corintiano, quem você acha que chega na final para enfrentar o Corinthians? Será que o Palmeiras ou o São Paulo? Não sabemos. Será jogo duro, será uma grande final, né? De um grande clássico, com certeza. Espero que vocês tenham gostado aí das análises e comentários. O Corinthians tem melhor campanha no Campeonato Paulista, né? Fará a final em casa, faz o primeiro jogo fora, seja no Allianz Parque ou no Morumbi. Chega a 33 pontos na soma geral de pontos e fará a final dentro da Neoquímica Arena. Vamos ver aí o que acontece. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é claro, deixe aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu!